Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, vocês já sabem, né? Sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, noturna. Sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Ó, lembrando, quer me mandar uma pergunta? Eu vou ter maior honra, maior carinho de te responder. Se for possível aqui na pílula, entra lá no site institutonamastê.com.br, como tanta gente já fez. Hoje eu queria responder a pergunta da nossa ouvinte PS. Ela, né, até deixou o nome dela, mas ela se identificou como PS, então ela vai saber que é ela, né? E fez uma pergunta que eu achei espetacular, que vai ajudar, acho que muita gente a entender alguns pontos. É sobre karma. Ela fala que numa determinada consulta com um profissional na área comportamental, ela recebeu uma notícia, né, que as dificuldades profissionais que ela está tendo é por causa de, abre aspas, um possível karma, né, nessa linha que ela trouxe, e ela explica que ela tem trabalhado, se esforçado, estudado, tentado, e nada está acontecendo do jeito que ela quer. Então ela fala, poxa, até que ponto que isso é real? Ela queria entender mais sobre karma, será que ela deve continuar insistindo ou não? E eu achei interessante, gente, falar desse assunto, que acaba que é a continuidade, né, de um assunto que eu tratei ontem com vocês e nesses últimos dias também. Bem, vamos entender na prática, direto ao ponto. Karma, palavra sânscrita, que é um um idioma que já não existe mais, da antiga Índia em especial, que significa o que? Movimento, né? Então, karma, nós já falamos disso aqui outras vezes, ele pode ser de algo bom ou algo que não é tão bom. A gente associa karma à negatividade, mas quando você, por exemplo, recebe coisas boas, isso é um karma, né? Bom. Então, tudo aquilo que a gente faz gera karma, tudo, de bom ou de ruim. Então, o que você pensa gera karma, o que você fala gera karma, o que você sente gera karma, o que você vive gera karma. Bom ou não. Agora, obviamente, tudo depende da intensidade e do nível de consciência de cada um. Obviamente, aquele que tem mais consciência e faz uma besteira por mais tempo, o karma é muito maior do que uma pessoa que eventualmente fez uma bobagem, né, sem ter tanta consciência. Tem um karma negativo? Tem, mas é menor. Né? Do mesmo jeito que aquele que faz o bem sem consciência tem um karma legal, bacana, né, ganhou alguma coisa por causa de uma ação, mas nem se compara quando você faz o bem com consciência, porque você escolheu, você amadureceu e porque realmente isso mostra evolução espiritual. Então, seu karma bom fica muito maior. Dito isso, todos nós, gente, aqui no planeta Terra, estamos recebendo karma. Você não precisa de ninguém te falar que você tem um karma. Todo ser humano tem karma. Os espíritos nobres que estão reencarnados aqui têm karma, porque eles trazem reflexos diretos de existências anteriores ou do espírito, né, que eles já são. Então, isso não é demérito nem mérito para ninguém. Todo mundo está envolvido, né, no seu próprio karma. Ponto. Então, as dificuldades profissionais ou existenciais são fontes de aprendizagem que não necessariamente têm que durar a vida toda, não necessariamente existem porque seja um karma. Muitas vezes pode ser e muitas vezes pode ser algo por causa da falta de direcionamento adequado da nossa consciência. Resumindo, a gente sempre deve buscar o melhor. Então, PS, que é nosso ouvinte, e todos vocês, não importa o tamanho do teu problema, financeiro, profissional, afetivo, saúde, espiritual, sempre busque o melhor. Nós estudamos no Evangelho no Lar, você sabe, a gente faz ele todo dia ao vivo, 10h30 da manhã no YouTube, um trecho de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, uns 2 meses atrás, falando sobre isso. Aconteça o que acontecer, abençoa e segue. Entendeu? É assim que funciona, porque a gente nunca sabe quando, abre aspas, o karma está sendo extinto. Só que de repente vamos imaginar que o seu karma em relação à dificuldade profissional eventualmente vai ser extinto e muito em breve, mas você desiste agora, bem pertinho de chegar lá. Ninguém sabe disso. Por que Deus não quer que a gente saiba? Exatamente para a gente se manter no foco, melhorando a cada vez mais o tempo todo e confiando que Deus tem um propósito para nós através da lei divina, entendeu? Que o melhor, gente, sempre está por vir, principalmente para aquele que se abre para essa realidade.
Tá bom? E eu acho que uma coisa que vai ajudar muito todo mundo que está interessado nesse assunto é participar. Começa amanhã à noite da nossa maratona Show Procrastinação. Por quê? Porque muitas pessoas estão com, abre aspas, karmas problemáticos porque procrastinam. Não tomam decisões certas, não resolvem velhos problemas, guardam relacionamentos que não devem, não conseguiram se libertar de emoções que não são legais, entendeu? Então eu acredito que se você aprender a não procrastinar, a ter mais foco naquilo que realmente importa, vai te ajudar demais. Então se inscreva na maratona. Se você não se inscreveu, é 100% gratuita. Nós vamos transmitir no canal oficial do YouTube, né? Como sempre. E a gente está dando um e-book para vocês, vocês já sabem, aquela assistência carinhosa que a nossa equipe sempre oferece para você que nos acompanha. Legal? Beijo grande no seu coração, gere bons karmas e jamais desista de viver, porque se Deus traz para nós a possibilidade de escutar as pílulas, por exemplo, é sinal que todo mundo aqui já tem algum karma muito bom, hein? Alguma coisa de boa tenho feito, nem que seja pequenininho, para ter a oportunidade, a honra de ter você aí desse lado, entendeu? E você também, e assim por diante. Então, vamos seguir, gente. Foco na luz. Hashtag Foco na Luz. Lembra de Jesus? Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao redor de ti, né, vejam as vossas boas obras. Está lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha. Beijo! Obrigado a você que compartilha as pílulas. Se inscreve na maratona e até breve. Até muito breve.